Fala, Cirizada Conectada, aqui do Cirinete TV, eu sou Marcelo Gonzaga e hoje vamos falar do aguardado Jogos Mortais 10. Cara, Jogos Mortais é uma franquia interessante, chegamos ao 10º filme e é uma franquia que divide um pouco de opiniões. Algumas pessoas gostam, obviamente sempre tem quem gosta de praticamente tudo, e outras pessoas acabam reclamando de algumas coisas, principalmente com relação ao roteiro desse filme e aos personagens, certo? O primeiro filme de 2004, se não me engano, ele reúne duas pessoas ali que você acompanha o filme inteiro, fora os policiais ali e o que está acontecendo fora daquele local. A sequência de Jogos Mortais, ela começa a ficar complicada quando você não consegue se conectar em algum nível com os personagens. É importante que quem assista qualquer obra, independente da mídia, você em algum nível você consiga se conectar, sabendo que ele é um herói, você tem algumas coisas ali que são interessantes, que são próximas, e mesmo o vilão, você tem que criar uma certa conectividade. Você acredita de uma tal forma que você compra o personagem. Jogos Mortais, com o passar do tempo, perdeu essa conectividade com os personagens. Você não se importava com as vítimas, sabe? Você não se conectava na história e no final de contas era só um banho de sangue. Esse filme, ele conta a história de John Kramer 2 semanas depois dos acontecimentos do primeiro filme, e ele está participando de um grupo de pessoas que se apoiam, que estão sofrendo de câncer, assim como ele. Uma dessas pessoas acaba encontrando John Kramer um tempo depois e ela está completamente saudável. Ele questiona o camarada e ele diz que ele fez um tratamento, ele fez uma cirurgia e um coquetel de remédios que ajudaram ele a se livrar dessa doença, certo? Ele tinha 4 meses de vida e agora estava comendo coisas saudáveis, correndo, se exercitando, e ele vai procurar esse tratamento. Ele consegue entrar em contato e viaja para a cidade do México. E aí, lá no México, ele faz o tratamento, conhece algumas pessoas, só que ele descobre que isso tudo era uma farsa. E aí, brother, ele não vai reclamar no Twitter, ele vai, pega aquela galera, coloca no local e os jogos começam. Esse filme ele tem uma linha narrativa muito simples, diferente dos outros filmes que você acompanhava ali. A linha narrativa dos jogos e a linha narrativa da polícia perseguindo o Jigsaw. Aqui, muito mais simplificado, você acompanha basicamente, sei lá, o 90% o John Kramer, o tratamento, a sua viagem e também os seus pensamentos. É interessante porque você entra mais na cabeça desse assassino, que ele até nem gosta de ser chamado de assassino. Esse é um ponto muito positivo do filme e que diferencia ele das últimas obras dessa sequência. Tendo dito isso, é um filme que, assim, narrativamente me agradou. Se diferenciou, se distanciou um pouquinho, mas sem perder a essência daquilo que é Jogos Mortais. E se você for parar para pensar, o próprio John Kramer, ele aparece algumas vezes mais ou menos, certo? Talvez no 2 e no 3 ele apareça mais, e nos outros muito menos. Aqui você se aprofunda no personagem e isso é bastante interessante e querendo ou não querendo, uma figura bastante icônica, certo? Os jogos especificamente, eles se tornaram mais simples do que nos últimos filmes. A franquia acabou sendo muito inventiva nas suas armadilhas, que assim, quase reais, por mais mirabolantes que sejam, sabe, e chamavam a atenção, mas aqui eles optam por uma coisa mais simples, comparado ali com os anteriores, só que de uma certa forma tão cruel quanto as outras, sabe? São cenas muito impactantes. Se você não gosta desse tipo de filme, então, meu irmão, nem procure, porque não é a tua praia. Mas eles fazem escolhas muito acertadas, na minha opinião, tá entre os melhores filmes aí da franquia. Pra quem ainda acredita na franquia, sempre foi uma franquia que deu muita grana, sempre orçamento muito baixo, mas um lucro muito alto, e na minha linha de pensamento, ele deve seguir uma tendência aí de fazer uma boa grana. O que nós encontramos também nesse filme é a volta da personagem da Amanda, a discípula do Jigsaw,
e ali tem ali um aprofundamento ali, a gente entende muito bem que são acontecimentos entre o primeiro e o segundo filme, certo? E lá no finalzinho você encontra aquele policial que também era discípulo do John Kramer. Os personagens desse filme, as pessoas que passam pelos testes, você acaba se conectando mais, isso é bastante interessante, porque eles têm muito tempo de tela, certo? Tanto durante os jogos quanto antes do jogo. Então você tem um contexto ali que você consegue se conectar. Então isso é interessante. Nos outros filmes, a galera era reunida, colocada ali, e uma pessoa ou duas pessoas você via quem era essa pessoa antes. Aqui você vê antes do sequestro o que elas estavam fazendo, o que elas são. Isso deixa o filme mais interessante. É lógico que o filme não vai agradar todo mundo, existem muitas ressalvas, é uma franquia já cansada e, na minha cabeça, faz muito sentido a franquia dar uma boa descansada. E quando eu falo uma boa descansada, assim como da última vez que teve um hiato muito grande, de 7 anos, aqui ela precisa descansar uns 10 anos. Não sei se vai descansar 10 anos, mas deveria. Que é para essa história toda passar e aí eles recomeçarem, se fosse o caso. Porque a história já foi contada, a turma já sabe o final, então, sabe, fica meio Jason, Freddy Krueger, Halloween, sabe? Franquias intermináveis. Mas, cara, esse filme, na minha opinião, ele merece 4 patinhas de siri pela diversão. E aí, quando eu falo diversão, eu falo sobre o filme. É um bom entretenimento para quem gosta, e eu acho que vai agradar os fãs que tiverem ali até um pouco mais de conhecimento da franquia no modo geral. Pra quem gosta de um bom filme de terror, e o fã de terror, ele se agrada ali quando tem muito gore, ali, quando o bicho pega mesmo, eu acho que vai ficar bastante satisfeito. E eu quero saber de você agora. Você tá animado pra assistir Jogos Mortais? Você gosta da franquia? Qual a sua expectativa? Coloca aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião, porque o filme já está nos cinemas, então dá um pulinho no cinema pra você se deliciar, não sei se é essa palavra, se deliciar ali com Jogos Mortais 10. Cara, eu gostei bastante desse filme. Deixe seu like também, se inscreve aqui no Cine Nerd para você ficar por dentro de tudo que acontece na sétima arte e na cultura pop, porque, meu irmão, aqui é o reduto da cultura pop. Dá um pulinho também no site cineNerd.com.br, o maior portal de notícias do Brasil. Olha aí, dando ênfase aí no do Brasil, é importante, certo? Para você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui e te encontro em uma próxima sessão.